Olá pessoal, tudo bem? Essa é a gravação da aula 7 da disciplina de Química Geral. E nessa aula, bom, a gente já trabalhou a parte de ligações químicas iônicas, ligações covalentes segundo o modelo de Lewis, e agora a gente precisa reconhecer as dificuldades de explicações que o modelo de Lewis impõe e conhecer outras possibilidades de ligações ou de explicação de teorias que explicam as ligações. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje na teoria da ligação de valência e depois um start na teoria dos orbitais moleculares que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Então bora lá. Vamos pensar então na nossa problemática. Existem, fato, existem moléculas que emitem energia quando recebem calor ou quando recebem fótons de radiação eletromagnética. Esses são processos um tanto quanto complexos, tem alguns mais simples, como uma mera excitação eletrônica, outros mais complexos, como transições múltiplas, como relaxamentos múltiplos. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa entender ou tentar entender aonde os elétrons estariam em ligações. Isso também vai ser importante para a gente compreender posteriormente os semicondutores, os ligantes dopados, os supercondutores e tudo mais. É importante a gente entender isso. Aqui estão alguns exemplos. Então aqui está o exemplo do luminol, que é utilizado na detecção de íons ferro presente no sangue por uma reação luminescente. Então, daqui a pouco eu explico melhor como é que funciona isso. Aqui a gente tem outros exemplos, Em cima o próprio luminol, Então, em cima o próprio luminol. E aqui a gente tem aquelas pulseirinhas de balada, Em que você compra ela, aí você flexiona, De modo a quebrar uma cápsula que tem lá dentro. E nessa cápsula tem um líquido que se mistura com aquilo que está envolvido na parte de plástico. Então você tem dois líquidos, um líquido no plástico, um líquido em um filetezinho, em um capsídeo de vidro. Quando você dobra ela, você quebra e acaba fazendo a mistura dessas duas substâncias. Elas reagem quimicamente e o produto dessa reação faz com que as substâncias ali contidas emitam luz. Aqui está um exemplo do mecanismo de emissão de luz do luminol, tá? Não é para decorar, não é para fazer nada, é só para a gente ilustrar que isso é interpretado a partir de reações químicas e de processos de transição eletrônica. Eu vou destacar aqui para vocês essa parte aqui, ó. Por quê? Porque tem um tracejado aqui que tem a ver com uma espécie de ressonância, de transição dos elétrons. Tá? Aqui também acontece, aqui também acontece. Enfim, a gente tem um conjunto de etapas que faz com que o luminol, essa substância conhecida como luminol, durante esse processo emita radiação, essa radiação que é detectada a partir da incidência de luz ultravioleta. Digamos assim, um resumo geral da coisa é que o luminol reage com água oxigenada. Essa reação é muito lenta, então se eu colocar luminol com água oxigenada, eles vão demorar demais para reagir, então não vai emitir luz. Quando eu jogo essa mistura em um ambiente que tem ferro, que tem um íon metálico ferro, que por exemplo está presente no nosso sangue, o ferro atua como um catalisador, ele acelera essa reação. Então se eu jogar essa mistura num ambiente que tem ferro, vai ocorrer a emissão de luz. E eu posso afirmar que muito provavelmente havia sangue ali. Em baixas concentrações o luminol consegue fazer essa detecção. Depois eu coleto o sangue e vou tentar analisar. Vejo se eu consigo coletar o sangue e vou tentar analisar. Ou seja, é uma reação química que ao final de todo o processo, por transições eletrônicas aí da molécula de luminol, emite radiação. Tá? Aqui está um videozinho disponível, caso você queira ver algumas reações com o luminol. Tá? Bom, vamos lá. Vamos tentar então entender o que é a o que fala a teoria da ligação de valência. Aqui está um slide que mostra a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Nesse canto aqui, nessa parte de baixo, essa parte aqui mostra a sobreposição de dois orbitais s do hidrogênio.
Então, se você fizesse a distribuição eletrônica do hidrogênio, você teria para um átomo de hidrogênio, um S1, para o outro átomo de hidrogênio, um S1. Bom, quando esses orbitais chegam muito próximos, são orbitais com o formato esférico, e a gente já viu isso, esses orbitais acabam, uma parte deles ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, e os elétrons acabam se emparelhando, né, formando um orbital misto aí. Tá? Ou seja, um átomo de hidrogênio com seu orbital 1s, um outro átomo de hidrogênio com seu orbital 1s, eles acabam sobrepondo uma determinada região, que está representada aqui, e a gente tem os elétrons emparelhados nessa região comum. Tá? Então, uma parte da teoria da ligação de valência vai nos dizer que os elétrons dos elementos acabam se emparelhando pela sobreposição de orbitais dos diferentes átomos que se ligam. Tá? Então, a ideia é, eu tenho o orbital S do hidrogênio com um elétron, eu tenho o orbital S do outro hidrogênio com um elétron, e ao se aproximar eles ficam com uma região comum, que é onde vai ser formada a ligação covalente. Só que o hidrogênio é o primeiro exemplo, o exemplo mais simples, né? Energeticamente falando, aqui nós temos esse gráfico que representa a queda na energia no sistema quando eu tenho um emparelhamento dos dois hidrogênios. Ou seja, se há uma queda de energia no sistema, eu tenho um favorecimento da ligação, porque eu tenho a formação de uma espécie menos energética e, portanto, mais estável. Mas vamos pensar em exemplos mais complexos. Vamos pensar na molécula de HF, né? Ou seja, HX, ou nesse caso estou utilizando o exemplo do HF. Se você pega o átomo de hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é um S2, e aí você vai ter o orbital, um S1, e aí você vai ter o orbital S semi-preenchido. Se você pega a distribuição do flúor, lembrando, o flúor tem número atômico 9, 1s2, 2s2, 2p, 5. Completei 9 elétrons. Então ele tem aqui o orbital p com 5 elétrons. Então orbital p, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4, 5 elétrons. Ou seja, eu tenho um orbital do hidrogênio com um elétron só e um orbital do flúor com um elétron só. O que pode acontecer? Esses orbitais se aproximam e os elétrons se emparelham na região comum a eles. O orbital do hidrogênio é um orbital S, portanto tem um formato esférico, então vai ter um elétron aqui. O orbital do flúor é o orbital P, então é aquele orbital que tem aquele formato mais ou menos assim. Percebam que toda vez que eu vou fazer a integração, eu inverto os spins dos elétrons, e isso vai acontecer naturalmente para que eles fiquem com spins opostos e consigam ocupar uma região de mesma probabilidade. Tá? Quando eles se aproximam, como está mostrado nessa figura aqui, ó, melhor ao contrário, né? Quando eles se aproximam, como está mostrado aqui, então, ó, orbital S do flúor, orbital P do flúor, aliás, orbital S do hidrogênio. Quando eles se aproximam daqui para cá, uma região comum se forma entre os dois orbitais, o S e o P. E aí eu tenho a ligação sendo formada entre esses dois núcleos, o hidrogênio e o flúor. Certo? Então essa seria a ideia da ligação covalente entre o hidrogênio e o flúor. Aqui entra um conceito importante. Esses orbitais eles se aproximaram frontalmente. Né? Como assim frontalmente? No caso do orbital S, ele não tem frente e trás, ele é uma esfera. Então, qualquer aproximação dele com qualquer coisa vai ser frontal. Tá? Mas o orbital P, ele tem um lóbulo
para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Então vai acontecer um momento dele poder se aproximar de lado de algum outro orbital. Isso vai ser importante na característica das ligações. Toda vez que a gente tem uma aproximação frontal, então vou escrever aqui, ó, toda vez que a gente tem uma aproximação frontal, a gente tem uma ligação que a gente chama de ligação sigma, representada por esse símbolozinho aqui, tá? Qual que é a característica, né? Além de receber um nome de ligação sigma, ela tem uma característica que é a característica de rotação, ou seja, essa ligação formada pela sobreposição dos orbitais, então orbital S com orbital P, é como se eu tivesse uma ligação HF e o átomo de flúor, assim como o átomo de hidrogênio, eles têm a possibilidade de rotacionar livremente sem romper essa ligação. Então é como se os átomos pudessem girar. Ó, se eu tiver a ligação sigma aqui, eu consigo girar as minhas mãos sem romper a ligação. Essa seria a ideia da ligação sigma, tá? Uma ligação que permite centros de rotação, tá? Beleza, então essa é a ideia geral da ligação sigma entre um orbital S e um orbital P. Vamos olhar, então, aqui só para mostrar mais uma representação, né? Ligação sigma entre dois S, como a gente desenhou na molécula de gás hidrogênio, por exemplo. Ligação sigma entre um S e um P, como a gente mostrou, por exemplo, na molécula de HF. Assim como a gente vai ter na molécula de HCl, na molécula de HI, e assim nas moléculas de H com outros halogênios, tá? Só que existe a possibilidade em uma mesma molécula, então ligação sigma, existe a possibilidade de em uma mesma molécula eu ter ligações sigmas e ligações que não são frontais, mas que são a integração entre orbitais interagindo lateralmente, como é o caso da molécula de nitrogênio. Então olha só, olhando aqui na parte de baixo, a distribuição eletrônica do nitrogênio. Então, se você olhar a distribuição eletrônica do nitrogênio, ele tem 1s2, 2s2, 2p3. Aqui está representado 2p1, 2px1, 2py1, 2pz1. Então, é como se eu tivesse isso daqui, né? A representação que a gente já se acostumou. O orbital P. Com as suas três regiões possíveis. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Ou seja, se eu sobrepor esses três orbitais, eu acabo formando três ligações, porque eu tenho 3 elétrons emparelhados. Você poderia representar assim também, ó. Então, por exemplo, aqui, para talvez ficar mais fácil de visualizar, você poderia representar os elétrons com spin oposto já. Por quê? Porque se você pensa, se você sobrepõe esses orbitais com esses orbitais, eu vou ter orbitais mesclados, né, regiões de orbitais, em que eu consigo emparelhar os elétrons, ter elétrons em uma região de mesma probabilidade. Só que aqui a gente tem três orbitais P's. Vou tentar representar esses orbitais P's aqui. Então, um dos orbitais P's é no eixo X, ou melhor, está no plano, tá? Deixa eu desenhar mais para baixo aqui para não ficar na frente da câmera. Então, um dos orbitais P's é assim. O outro orbital P do outro hidrogênio também tem a mesma direção. Então, eu tenho um elétron aqui nesse,
um elétron aqui nesse. E eles vão se aproximar. Correto? Então, elétronzinho aqui, eles vão se aproximar e eles vão ter uma mesma região onde os elétrons podem estar, que vai ser a região da aproximação deles. Mais ou menos essa região aqui. Olha a primeira figura que está logo depois do nitrogênio, de baixo para cima. Né? Eu tenho os orbitais P's se aproximando. Né? Então aqui na primeira de cima o orbital P meio afastado, se aproximando, tendo uma região comum, e a ligação. A pergunta é, eles se aproximaram frontalmente ou lateralmente? Bom, um não está de frente com o outro, então a bolinha de um não está de frente para a bolinha do outro. Então essa ligação formada por essa aproximação frontal é uma ligação característica da ligação sigma. Ou seja, a aproximação frontal eu tenho uma ligação sigma sendo formada. Então se eu tivesse um nitrogênio ligado a um nitrogênio, eu teria uma ligação sigma que tem a possibilidade de rotacionar. Beleza? Só que os outros orbitais, vou representar mais um dos orbitais do hidrogênio, eles não são nessa mesma direção, ambos horizontais. O outro orbital P é um orbital na direção vertical. Então eu teria aqui o elétronzinho, teria aqui o elétronzinho. Eles vão se aproximar e num determinado momento eu vou ter a interação entre essas duas regiões. Só que é uma interação lateral. Ou seja, não é mais frontal de regiões, é uma interação lateral. Então se você olhar aqui a segunda parte do desenho, né, então você tem aqui os orbitais, né, se aproximando lateralmente e formando uma ligação. Então imagina, o núcleo do nitrogênio está aqui, o núcleo do outro nitrogênio está aqui, e a ligação é meio que formada acima desse eixo do núcleo. Então eu tenho uma ligação sigma formada já, que é a ligação que está exatamente entre os dois núcleos, aproximação frontal, e eu tenho uma outra ligação, que é a ligação π, resultante da aproximação lateral dos orbitais atômicos do nitrogênio. Então essa ligação π é uma resultante da aproximação lateral desses orbitais. Tá? A ligação π é uma ligação que, como ela está acima do plano de rotação dos átomos, ela não permite a rotação desses átomos. Então, o nitrogênio, quando ele está ligado de maneira dupla, não tem mais a possibilidade dessa rotação entre o seu próprio eixo. Por quê? Porque a ligação π impede que ele consiga girar. Tá? E a terceira ligação do nitrogênio? Bom, o outro orbital do nitrogênio também não está frontal. Ele seria algo do tipo, vou desenhar aqui do ladinho, ó. Ele seria algo do tipo no outro eixo. Então a aproximação também aconteceria lateralmente. Ou seja, também é uma ligação π. Então no nitrogênio a gente tem uma ligação sigma, uma ligação sigma e duas ligações π. Tudo bem? Essa nomenclatura também vai ser importante quando a gente estiver falando de ressonância, quando a gente estiver falando de reações entre as moléculas. Por quê? A ligação sigma, que é uma interação frontal, geralmente os elétrons dessa ligação estão menos disponíveis para movimentação. E aí eu vou mostrar um videozinho depois para vocês, que na verdade nas ligações π, que são laterais, esses elétrons eles podem migrar pelos núcleos
ou seja, ficarem trocando de posição. Eles têm uma certa mobilidade. A gente vai até falar em deslocalização desses elétrons. Eles podem ser deslocalizados. Por quê? Porque é uma interação lateral, essa é uma interação que gera uma maior região por onde os elétrons podem transitar. E é isso que vai dar algumas das características relacionadas à excitação eletrônica, molecular, relacionada à condutividade em moléculas orgânicas, coisas desse tipo, tá? E também vai fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor as reações ou a reatividade de alguns compostos, certo? Então, ligação sigma, ligação formada pela transposição de orbitais frontalmente, ligação sigma formada pela transposição de orbitais lateralmente, tá? Bom, gente, de novo aqui com os nossos modelinhos moleculares, né? Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho átomos de carbono, representando átomos de carbono, né? Eu tenho ligações simples, né? Aqui, aqui, aqui. E eu tenho uma representação de uma ligação dupla, tá bom? Então vamos lá, ó. A ligação simples, como eu falei, ela é uma ligação que permite rotação. Ou seja, eu consigo girar as moléculas ou os átomos dessa molécula sem quebrar essa ligação. Na ligação sigma, desculpa, a ligação sigma é a ligação simples. Quando eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma das ligações sendo a sigma e a outra sendo a pi. A sigma seria simples, permite a rotação, mas a pi impede, ó. Se eu tentar girar, eu não consigo girar. E se eu forçar, eu acabo quebrando a ligação, tá? Então, a ideia é, quando a gente tem orbitais se sobrepondo, se a gente tiver orbitais π, orbitais p paralelos, né, a gente vai ter a sobreposição lateral, vai formar a ligação sigma, a ligação π. Quando a gente tem orbitais se sobrepondo frontalmente, a gente tem a ligação sigma sendo formada. Bom, então a gente tem mais um caso aqui, CH4, metano. Agora a gente tem, se você olhar a figurinha ali do lado, né? Distribuição do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Então eu tenho dois orbitais p com elétrons desemparelhados que poderão ser sobrepostos com outros orbitais para formar a ligação. Nessa molécula a gente teria 4 átomos de hidrogênio ligados, ou seja, cada hidrogênio tem um orbital 1s1, né, um elétron no seu último orbital, que é um orbital ali naquele formato esférico. Só que se você reparar, a gente pensa, eu só tenho 2 orbitais com elétrons no carbono. Ou seja, só haveria a possibilidade de 2 integrações de orbitais s. Como assim? Bom, vamos pensar em um dos orbitais s do carbono, que poderia ser um orbital que está nessa direção. Então esse seria um orbital s do carbono, seu um elétron ali. E a gente tem um orbital S do carbono, não, orbital P do carbono, né? E um orbital S do hidrogênio. Bom, vai chegar um momento que eles vão se aproximar e eles vão ter uma região comum, onde esses orbitais vão se sobrepor, e aí a gente tem a formação da ligação química. Beleza. Nessa situação, eu tenho o preenchimento de um elétron aqui, nesse primeiro orbital P do carbono e no orbital S do hidrogênio. Um outro orbital P do carbono poderia ser o orbital nessa direção. E aí também com seu um elétronzinho, viria um orbital S do hidrogênio com um elétronzinho, e a gente teria a integração aqui desses dois orbitais. Como o orbital S ele não tem uma direção, né? Ele é uma esfera, então qualquer interação dele com outra é uma interação frontal. Então eu teria uma interação formando uma ligação sigma aqui e uma interação formando uma ligação sigma aqui. Então eu teria duas ligações sigmas completando os dois orbitais do carbono, né? Interagindo com os dois orbitais do carbono, e portanto a molécula seria uma molécula de CH2. Pronto, acabou.
Só que não existe a molécula de CH2, o que existe é a molécula de CH4. O que você poderia tentar imaginar é assim, bom, se eu tenho o orbital S do carbono e o orbital P do carbono com 2 elétrons apenas, eu poderia pensar que, bom, um elétron do hidrogênio interagiria com uma região que não tem elétrons do carbono, o orbital, um dos 3 orbitais P que não tem elétrons. Depois, um outro átomo de hidrogênio interagiria com o orbital P do carbono que já tem um elétron, aqui, com o outro orbital P que já tem outro elétron, e com o outro orbital P que já tem um hidrogênio interagindo. Então, na verdade, aqui, ó, nesse último, eu ficaria com 2 hidrogênios com seus orbitais S interagindo com o orbital P do carbono. Fica meio estranho, né? Porque, na verdade, os 2 elétrons vêm do hidrogênio para formar uma ligação com o carbono. Eu ficaria, enfim, com 2 hidrogênios muito próximos. Outra questão que a gente pode pensar é assim, quando a gente preenche o último elétron no orbital, né, fica um orbital totalmente semi-preenchido, a gente viu que o semi-preenchimento dá uma certa estabilidade. Quando a gente coloca o quarto elétron, né, um elétron que vai estar emparelhado com o primeiro, a gente viu lá atrás que isso gera uma instabilidade. Orbitais semi-preenchidos e totalmente preenchidos geram estabilidade. Ou seja, essa explicação aqui é uma explicação meio estranha, né? Não funciona, né? Do ponto de vista daquilo que já se conhecia, não funcionava. Então, qual que foi a ideia, ou qual que foi o pensamento relacionado a isso? Se a gente tem os orbitais do carbono, o S e os 3 orbitais P, ambos no nível 2, e a configuração eletrônica de 2 elétrons no S e 2 elétrons no P, será que existe alguma possibilidade, ou será que esses orbitais poderiam se juntar, né, se condensar, formar uma nova região eletrônica, não mais só S, nem mais só P, mas uma região que combinasse o S e 3 P's? Essa foi a proposta. Então, existe a possibilidade da gente formar um orbital que a gente chama de orbital híbrido, em que eu combino o orbital S com orbitais P. Eu posso combinar um orbital S com um P, formando um orbital híbrido SP, um orbital S com 2 orbitais P's, formando um orbital híbrido SP2, e um orbital S com 3 orbitais P's, formando um orbital híbrido SP3. É isso que acontece, ou essa é uma das explicações para as ligações do carbono. Por quê? Se você junta esses 4 orbitais aqui e distribui os elétrons como nós estávamos acostumados a distribuir, então olha, eu tenho agora um S e 3 P's. Então S, P, P, P. E eu vou distribuir os elétrons. Como que a gente distribui os elétrons? Coloca sempre o primeiro elétron em cada um dos orbitais, sempre com o mesmo spin. Então eu vou colocar todos para cima aqui. Agora eu tenho 4 regiões com apenas um elétron. E dentro dessas 4 regiões com apenas um elétron, eu posso fazer a sobreposição com 4 átomos de hidrogênio que também têm apenas um elétron. Ou seja, os elétrons desse hidrogênio acabam migrando um para cá, um para cá, um para cá e um para cá, porque são 4 hidrogênios nessa molécula. Então eu tenho a sobreposição desses orbitais do S com os orbitais híbridos sp3 do carbono. Lembra que eu falei que essa ideia da teoria da ligação de valência é uma ideia que considera as energias, portanto considera um pouco da mecânica quântica que a gente estava acostumado a estudar. Então, os cálculos de energia são favoráveis a essa ideia e menos a ideia anterior de que os elétrons estariam nos orbitais separados. Então a gente tem uma hibridização do carbono que a gente chama de hibridização sp3,
quando todos os átomos de carbono, ou melhor, como todas as ligações do carbono, são ligações simples. E o mais interessante é que essas regiões que o carbono forma na hibridização, então o carbono está aqui, ele tinha os orbitais S, que era um círculo ao redor, uma esfera ao redor, e os orbitais P, que eram aquelas bolinhas, né, aquelas meio que chupetinhas ao redor, o PX, PY e PZ. Quando ele hibridiza, a nova região calculada é uma região que tem um formato ou que tem uma distribuição semelhante àquela distribuição do tetraedro. Então eu gero uma região assim, uma região assim, uma região assim, uma região assim. Ou seja, eu tenho regiões que direcionam-se a um tetraedro, ou seja, concordam com aquela geometria observada para o carbono. Tá? Vou mostrar melhor aqui, né, que minha figura não é nada bem desenhada, mas essa seria a ideia da interação entre os orbitais sp3 do carbono com os orbitais s do hidrogênio. Então aqui eu tenho, né, cada uma dessas 4 regiões que está sendo mostrada em azul como uma região que representa um orbital sp3 e aqui o orbital s de cada um dos hidrogênios compartilhando os elétrons. Então essa é a ideia de hibridização. Então, hibridização, junção de orbitais. Eu posso ter a junção de orbitais dentro de um mesmo átomo. Então, o orbital s do carbono se junta com os orbitais p do mesmo átomo do carbono, formando um orbital sp3. Tá? Mas a gente vai ver que existe a possibilidade da gente formar orbitais sp2 e um orbital p ficar sozinho. Existe a possibilidade de formar um sp e eu ficar com 2 orbitais p sozinhos. Quando que isso acontece ou por que a gente explica dessa maneira? Quando a gente tem ligações duplas no carbono, que por exemplo é o caso do eteno, né, que é uma molécula formada por carbono que tem ligações duplas, e do etino, que é uma molécula formada por carbonos que tem ligações triplas. Então aqui o caso, por exemplo, do eteno. Como é que ficaria? Bom, se a gente pensar na molécula de eteno, a gente tem um C duplamente ligado a um outro C, que está ligado a um H, H, e aqui também, a um H e H. Então olha para um dos carbonos. Esse carbono aqui. Ele faz quantas ligações sigma e quantas ligações pi? Então ligações simples são ligações sigma. Então eu tenho uma ligação sigma, 2 ligações sigmas, 3 ligações sigmas. Então eu tenho 3 ligações sigma e essa ligação aqui, ó, a dupla, uma ligação pi. Ligação sigma é aquela que é frontal, ligação pi é aquela que é lateral. Então a gente pode pensar que aqui a gente tem 3 ligações frontais e uma ligação lateral. Como que a gente explica isso? A gente considera que esse carbono tinha essa característica inicial, né? A distribuição eletrônica de um dos carbonos. Quando ele sofre a hibridização de um orbital s com 2 orbitais p e um orbital p fica sozinho. E aí a distribuição eletrônica ficaria 1, 2, 3, 4 elétrons. E aí esses orbitais híbridos do carbono, eles formam como se fosse um triângulo equilátero, né? Ou seja, nas direções do vértice de um triângulo equilátero, e o orbital p sozinho continua com o seu formato, para cima ou para baixo no carbono. Eu já vou mostrar, não vou nem arriscar a desenhar isso daqui, mas a ideia é que cada um desses orbitais aqui, nessa hibridização sp2, então cada um desses 3 orbitais sp2 formariam as ligações sigma, e esse orbital p sozinho formaria a ligação π. Tá? A representação aqui, só para mostrar para vocês, né, aquilo que eu estava dizendo. Então,
Aqui no primeiro quadro eu tenho mostrando a hibridização, né? Então eu formei o sp2 e o P ficou sozinho. Aqui nessa representação de baixo eu tenho os orbitais híbridos sp2, ou seja, se a gente desenhar aqui a gente tem um triângulo equilátero e o orbital P sozinho, representado nessa outra figura aqui com os seus elétrons. Ou seja, eu tenho as três ligações frontais, né, que seria o orbital sp2 ligado ao orbital s, aqui do carbono, aqui com o hidrogênio ou com outro carbono, né? Então eu tenho o sp2 ligado ao orbital s e eu tenho o orbital p ligado ao orbital p. Tá? Então eu tenho aqui carbono, carbono ligado, aqui carbono e hidrogênio ligado, e um desses orbitais sp2 se liga com o outro orbital sp2 com o carbono. Tudo bem? Então beleza, essa é a ideia de hibridização, combinação de orbitais. Vai ficar para vocês o exercício de pensar na hibridização do etino. CH2, cuja ideia é C tripla C HH. Então, só destacando aqui, essa é uma ligação sigma. Uma dessas três é uma ligação sigma também, mas as outras duas são ligações π. Ligações π significa orbital P sozinho, e aí orbital P interagindo lateralmente. Ligação sigma vai ser originária de um orbital híbrido. Bom, que tipo de orbital híbrido a gente teria nessa molécula? Lembrando, a gente tem sp3, a gente viu sp2. Existe alguma outra possibilidade de orbital híbrido aqui? Bom, fica aí para você pesquisar e a gente responde nos próximos vídeos. Tá? Para fechar a ideia de teoria da ligação de valência, a teoria da ligação de valência é um modelo quântico, né, de distribuição dos elétrons nas ligações. Então ele leva em conta as características da mecânica quântica e ele pretende resolver alguns dos problemas colocados ou encontrados principalmente pela distribuição de Lewis e pelo modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, tá? Que é um modelo da geometria molecular. O modelo da geometria molecular e de Lewis, eles explicam algumas coisas, eles colocam alguns pontos interessantes, mas eles não têm uma explicação muito plausível por que está acontecendo daquele jeito. Então a gente precisa de um modelo que gere outras explicações, tá? E obviamente, né, a gente não vai ficar se preocupando em calcular a diferença das ligações, espaçamento entre as ligações, ângulos de ligação. Isso talvez a gente faça quando a gente estudar geometria molecular, mas não é esse o foco. Perfeito? Bom, para a gente finalizar essa aula, então, com esses conceitos, daria para a gente explicar a emissão de luz por compostos moleculares, daria para a gente explicar a condutividade elétrica de alguns compostos moleculares. Muito provavelmente a gente tem mais indícios, a gente tem mais estratégias de explicação ou mais caminhos a serem percorridos para a gente poder explicar isso. Por exemplo, se a gente pensar na condutividade, na ressonância e até mesmo na emissão de luz. Com o modelo da teoria da ligação de valência, a gente começa a entender que os elétrons estão em determinadas regiões que podem ser até mesmo calculadas, determinadas em termos de energia, onde eles têm maior probabilidade de se encontrar. Então, por exemplo, nessa molécula, que é a molécula de benzeno, né, muito famosa, acho que todos vocês algum dia já viram essa molécula de algum jeito. Essa molécula ela tem ligações duplas e triplas intercaladas, só que ela tem uma particularidade que a ligação dupla e a ligação tripla têm tamanhos. A ligação dupla tem um tamanho X, a ligação tripla tem um tamanho Y. A ligação nessa molécula ela é intermediária entre uma dupla e uma tripla, ou seja, caracterizando ainda mais a ideia da hibridização dos orbitais
E que mais do que isso, essa hibridização dos orbitais e essas duplas ligações fazem com que a gente tenha um fenômeno, principalmente essas duplas ligações, né? Como os elétrons estão nos orbitais π das duplas ligações, que esses elétrons possam circular pelos diferentes átomos que compõem essa molécula. Então a ideia é que os elétrons não necessariamente eles ficam parados na molécula. Então um elétron que estivesse nesse orbital aqui amarelinho, ele poderia, por exemplo, descer e vir para esse orbital, subir e vir para esse orbital. Por quê? Porque existem regiões de sobreposição dos orbitais. Então ficou com um caminho por onde os elétrons podem circular. Tá? Tanto é que está representado aqui na figura de baixo, né? Um caminho por onde os elétrons podem circular. Né? Uma nuvem eletrônica, uma nuvem de probabilidade de se encontrar os elétrons. Então, quando a gente tem a ideia da sobreposição dos orbitais aliada à hibridização, a gente começa a ter um indício maior de onde estariam os elétrons nas próprias ligações químicas e não mais no átomo. O que nos interessa, porque se radiação chegar a esse material, essa radiação, através dos seus fótons, vão interagir com os elétrons e provavelmente vão causar mobilidade, movimentação, deslocamento dos elétrons, principalmente dos elétrons que estão nesses orbitais π e não nos elétrons que estão nas ligações sigma. Talvez seja mais fácil os elétrons que estão nas ligações π se movimentarem do que os elétrons que estão nas ligações sigma. Aqui, só para mostrar um outro exemplo, ficou pequenininho aqui, mas algo que a gente vai estudar que é interessante, né? Então, a gente tem uma diferença de energia entre uma região eletrônica em que os elétrons estão e uma região eletrônica que a gente chama de orbital π antiligante, tá? Que é uma explicação que vem da próxima proposta teórica, que é a teoria dos orbitais moleculares. Mas eu começo a enxergar que existem regiões de menor energia onde o elétron pode estar e regiões de maior energia onde o elétron pode estar, e se eu forneço calor ou energia a partir de radiação para essa molécula, pode haver uma excitação eletrônica, uma migração de elétrons através do recebimento de fótons. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor das ligações químicas e das transições eletrônicas possíveis nessas ligações químicas. Aqui está um outro exemplo, né, de elétrons π que podem se deslocar para outras ligações. Então elas podem, por exemplo, se transformar numa ligação dupla aqui e depois se transformar numa ligação simples, ou seja, esses elétrons têm um caminho que eles podem migrar a partir das ligações químicas existentes, se forem duplas e simples intercaladas, né? Enfim, coisas desse tipo. Tá? Então, essa é a ideia que surge da teoria da ligação de valência. No entanto, sempre há um probleminha a ser investigado a mais, né? Se a teoria da ligação de valência é tão boa, por que ela não é a teoria atual para explicar ligações químicas? Bom, como tudo, né, desde que a gente começou a estudar átomos, eu venho falando, a gente descobre alguma coisa nova que a teoria não consegue explicar. Então a gente precisa de uma nova teoria. Então a ciência é construída nesse caminho, né? A gente explica algo, de repente aparece um fenômeno novo que não tem a explicação segundo essa teoria, então a gente explica de uma maneira diferente, vai criando propostas, hipóteses, testando, até ajustar, até chegar no momento que a gente consiga explicar a maior parte dos fenômenos. E o que a teoria da ligação de valência não explica? Algumas questões relacionadas à ligação metálica. Então, como que é a ligação metálica? Você provavelmente deve ter estudado no ensino médio aquela ideia de mar de elétrons, né? Lembrando, os elementos metálicos, principalmente aqueles que estão no centro da tabela, né, que podem estar localizados no centro da tabela, são elementos que têm subníveis D e alguns até subníveis F, ou seja, elétrons muito distantes. Então, será que os orbitais que estão tão distantes conseguem se hibridizar? Como que é essa junção desses orbitais? Como que é a interação entre orbitais tão distantes do núcleo? A gente vai ver que a teoria da ligação de valência não fala muito a respeito disso.
mas a teoria dos orbitais moleculares que vem posteriormente já consegue dar uma explicação mais plausível para esse fenômeno. E tem um problema que foi notado com o oxigênio, mas que foi verificado com outros elementos também. Então vamos pegar aqui, ó, se a gente olhar o oxigênio, ele tem carga, ou melhor, ele tem a molécula de oxigênio, seria uma molécula que tem O duplamente ligada a O. Conclusão, tem uma ligação sigma e uma ligação π, certo? Então uma ligação sigma e uma ligação π, uma ligação frontal e uma ligação entre orbitais laterais. Então vou destacar aqui uma π e uma ligação sigma, tá? Bom, se a gente representar a molécula de gás oxigênio, se a gente desenhar os orbitais, né, o oxigênio está com a sua distribuição, ele tem 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. Então S2 e S2 estão completos, eu vou trabalhar com o P4. Tá? Olhando para o orbital P4, eu tenho 3 caixinhas aqui. Né? Vou desenhar um outro porque eu tenho 2 oxigênios. 3 caixinhas aqui, com os seus respectivos elétrons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Bom, então eu tenho claramente 2 orbitais P's com elétrons desemparelhados que vão se combinar produzindo a ligação. Então eu tenho um orbital P que poderia estar nessa direção, um outro P que poderia estar nessa direção, por exemplo. E aqui no outro carbono, no outro oxigênio, um P nessa direção, um P nessa direção com os seus elétrons. Um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. O que vai acontecer? Bom, esses elétrons desses orbitais vão se combinar frontalmente, enquanto esses daqui vão se combinar lateralmente. Formei a ligação sigma, formei a ligação π, uma simples, uma dupla. Perfeito. Só que aí eu vou ter os orbitais. Nos orbitais eu vou ter elétrons emparelhados, o que caracterizaria que essa molécula tem uma resultante magnética muito baixa, certo? Porque os elétrons estão emparelhados e aquela ideia de spin do elétron gerar um campo magnético resultante, como eu tenho todos os elétrons com sentidos opostos, eu tenho campos magnéticos opostos e, portanto, resultante tendendo a zero. Resultante magnética. Isso caracteriza uma molécula que é paramagnética. Ou seja, o oxigênio não teria interação com campos magnéticos. Experimentalmente, a gente verifica que o oxigênio tem interação com campos magnéticos. Então, ele deve ter, de alguma maneira, elétrons desemparelhados na sua estrutura. E isso acontece para outras espécies também. Quando a gente monta a sobreposição de orbitais, a gente verifica que os elétrons ficam emparelhados. Né? A ideia é que os elétrons fiquem emparelhados nos orbitais, híbridos ou não. Ou seja, toda a espécie não teria resultante magnética. Mas a gente verifica que algumas espécies têm resultantes magnéticas. E aí o videozinho que eu mostrei na aula para vocês mostra um experimento que você coloca um campo magnético, né, entre duas chapas e você despeja oxigênio. Quando você despeja oxigênio na forma líquida, né, então a alta pressão, o oxigênio interage, ele fica preso entre o campo magnético. Significa que há uma interação magnética, portanto os elétrons não poderiam estar 100% emparelhados. Problema para a gente resolver. Mais uma vez, a gente tem uma série de explicações, mas alguns fenômenos não se aplicam. E aí, como é que a gente resolve isso? Bom, para isso, a gente estuda a teoria dos orbitais moleculares, tá? E essa teoria dos orbitais moleculares a gente vê no próximo vídeo.